Eu sou Vivian de Almeida Gregory Torres, presidente da Comissão de Propostas de Parcerias e Convênios Públicos. Hoje, dentro da nossa linha de estudos e de trabalhos com relação... Tem um ghost aqui. Com relação à Lei 13.019, nós... No início do ano, resolvemos partilhar a lei em vários assuntos, dentro daqueles pontos que nós entendíamos que eram os principais, no sentido de nevrálgicos, né, difíceis. E hoje o tema é bem emocionante, no sentido que Tribunal de Contas, seja do município ou do Estado, nós já tivemos a oportunidade de discutir com alguém o assunto no viés do Tribunal de Contas do Estado, porque cada um trata de uma forma... a linha mestra, o eixo é o mesmo, mas existem um tratamento de cada um dos órgãos com alguns vieses diferentes de um para o outro. Então, hoje nós vamos estar tratando as questões do Tribunal de Contas do município de São Paulo, com relação às prestações de contas, aos fechamentos, como o processo, a execução do contrato de convênio, quando é encaminhado para o Tribunal de Contas, ele é tratado. E, no final das contas, embora o Tribunal de Contas seja, entre aspas, o auditor da prefeitura, você vai falar, mas eu sou entidade, eu não tenho nada com isso. Acaba tendo, sim, né? Porque existe todo um processo administrativo, uma tramitação, isso tem requisitos, tem forma. A Alessandra é a nossa palestrante de hoje, né? A doutora Alessandra Mara Cornazani Salles, especialista no assunto, não só na questão acadêmica. Ela, inclusive, ela dá aula no Tribunal de Contas, na escola do Tribunal de Contas do município de São Paulo. É uma das pessoas que eu conheço assim, mais abalizadas no assunto, que não só... academicamente, ela estuda e trata o assunto, mas ela é advogada militante nessa área de atuação dentro do Tribunal de Contas, seja do Estado ou do município. Então, ela vai ter condição, eu acho que o grande valor da nossa palestrante hoje é que ela vai trazer para vocês o viés acadêmico, né, do conhecimento que a gente precisa, aliado à prática. Porque principalmente, hoje nós devemos ter aqui não só colegas, né, advogados presentes, mas também devemos ter representantes de entidades do terceiro setor. Para os colegas da advocacia, isso é mais claro. A gente sabe que, infelizmente, nem sempre a prática corresponde à lei. O que para o leigo que eu digo no sentido de não advogado, né, é mais difícil de entender. Né? Você fala assim, poxa, mas está na lei. Pois é. Está na lei, é duro explicar isso para o cliente. Está na lei, mas não é bem assim que a banda toca. Né? Então, ela tem vai poder trazer para a gente essa conjunção da prática com a teoria, o que funciona e o que não funciona. O que você imaginar que pode acontecer, ela já viu. Né? Então, ela vai poder nos auxiliar. Eu, muitas vezes, ligo para ela, Alessandra, socorro, né? Tá vendo? Ela já viu de tudo. Né? Não tem, até hoje, não tem mais novidade para ela. Então, agradeço a presença de todos. Vou passar a palavra para a doutora Alessandra. Aproveitem, explorem bastante. Né? Ela vai fazer a palestra, depois eu vou pedir autorização para... colocar no site da UAB o PowerPoint, que assim vocês podem ter acesso. E, ao final da fala dela, nós vamos abrir para perguntas. Obrigado. Doutora Alessandra, o auditório é seu. Eu acho que tudo aquilo que exige um desafio muito grande para a gente fazer compreensão e a leitura, né, de coisas tão boas que podem ser partilhadas com o poder público, né, em atendimento a quem? À sociedade, né, ao interesse nosso enquanto sociedade, é o que me gratifica, me traz uma grandeza interior muito maior e de desafio, né, de não largar nunca.
E, de outro lado, eu sou uma amante há muitos anos do Tribunal de Contas, não só por estar lá, mas de qualquer Tribunal de Contas. Eu acho que é um organismo criado, né, tem o viés constitucional na sua origem aqui no ordenamento, né, no Estado brasileiro, e que merece um respeito, uma atenção muito grande, às vezes incompreendida, mas que merece, né, uma instituição com peso e um valor muito grande, né, com relação até na sua tratativa da fiscalização dos gastos públicos, né. Bom, eu diria, minha querida presidente, que você me traz à comissão um desafio nada fácil. E eu vou dizer por que nada fácil. Muito difícil a gente dizer o Tribunal de Contas e a sua correlação à Lei 13.019 de 2014, quando ela ainda não vige, né? A lei foi editada em 2014, mas ainda aguarda a vacatio legis para entrar em vigência, provavelmente em janeiro, fevereiro de 2016. Então fica muito difícil, e eu confesso que para mim é um desafio maior ainda, né? Porque é dizer em tese, né? Então nunca vou conseguir imaginar como é que o tribunal encararia ou entenderia uma situação dessa, né, de análise dessas contas decorrentes desses convênios, né, dessas parcerias, tanto o termo de fomento quanto o termo de colaboração, que são os dois instrumentos de parceria que esse novo marco regulatório prevê. Então, eu vou pedir licença a todos para dividir essa apresentação em 3 partes, né? Eu não quero deixar nada em tese e trazer um pouquinho do concreto, que eu acho que é importante para nós, até para uma compreensão em todos os seus aspectos. Numa primeira parte, eu vou estar falando sobre o Tribunal de Contas, né, especificamente o Tribunal de Contas do município de São Paulo, como que ele funciona, de que forma que ele se operacionaliza do ponto de vista processual e recebimento de representações, que seria exatamente a forma postulada, ou que seria, né, por nós postulados com relação a alguma questão específica do convênio, né? Na sequência, eu vou abordar sobre o convênio, os requisitos principais dele e qual é a forma, onde são os gargalos que o tribunal costumeiramente encontra. E já quero adiantar que, reservada as particularidades do Tribunal de Contas do município, que a gente tem visto que todos seguem exatamente na mesma linha, e não deveria deixar de não seguir. Por quê? Porque o tribunal ele faz a fiscalização exatamente dentro das auditorias feitas, que são a constatação fato-norma, né? Então, é nesse sentido que a fiscalização, o controle feito do tribunal, ele caminha. Então, por isso que muitas vezes quando a gente olha, né, o mundo, o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas do Estado, do município, eles muitas vezes falam a mesma linguagem, né? Ainda bem, né? Bom, vamos lá. E na sequência, aí eu vou me permitir falar em tese, né? Vou pedir licença aos colegas para falar em tese dos aspectos principais que o novo marco regulatório traz, mas que a gente vai conseguir fazer esse ponto, esse link, né? Essa associação, talvez num entendimento como o tribunal poderia se portar frente à matéria. Veja, como poderia, não é minha pretensão nenhuma esgotar e nem abrir, enfim, né, uma decisão, um poder de decisão eminentemente do próprio tribunal. Ok? Bom, então vamos lá. Para abordar sobre o Tribunal de Contas, o que eu gostaria de dizer? Enfatizar, em primeiro lugar, que o Estado brasileiro ele é munido de 34 unidades distintas de tribunais de contas. São 34 entes, né, órgãos, Tribunal de Contas. É importante isso porque não é incomum o Tribunal de Contas do município como do Estado receber representação que afeta a outra unidade. Veja, o Tribunal de Contas ele tem a sua criação em 1890,
foi uma criação lá no início da República, né, entrando em 1891, a operatividade 1892, com a criação efetivamente do Tribunal de Contas da União, foi por um decreto 966-A, feito pelo então ministro Rui Barbosa, né? E o tribunal ele adentra o ambiente do ordenamento jurídico ainda com uma condição muito tímida. Ele foi recepcionado de imediato pela Constituição de 1891 e ele recebe de imediato apenas um artigo, tímido com caput, nada mais que isso. E para uma análise de fiscalização contábil e orçamentária, tímida, muito quietinha. Ele avança todos os ordenamentos jurídicos, ele se enquadra como um órgão auxiliar sempre do legislativo, nunca foi do executivo, mas ele, numa Constituição, eu quero acreditar, não me recordo, mas a Constituição polaca, né, de 1937, 67, né, ele ganha uma aproximação auxiliar do Poder Judiciário. É a única inserção que nós temos do Tribunal de Contas no Poder Judiciário. Logo, ele retorna como um órgão de auxílio do Legislativo. Bom, desde então, ele foi se migrando a todos os entes federativos, e hoje a configuração dele é: cada estado tem o seu órgão de fiscalização e controle. Os municípios de São Paulo e o município do Rio de Janeiro possuem Tribunal de Contas próprio. Isso por quê? Não por conta da Constituição Federal atual de 1988. O Tribunal de Contas do município de São Paulo ele foi criado em 1968, instalado efetivamente em 1969, né? E foi recepcionado pelo artigo 31, parágrafo 4º da Constituição atual, que diz que os que existem ficam e não se pode mais criar conselhos de contas municipais. Tribunais de contas estaduais, sim. Tanto é verdade que todos os distritos, né, territórios, né, passados, os distritos transformados em estado, ganharam seu Tribunal de Contas próprio. Okay? Então, cada estado tem o seu, o município de São Paulo e o município de Rio de Janeiro tem o próprio. E como é que fica a fiscalização deles? Tribunal de Contas do município de São Paulo e do município do Rio de Janeiro cuidam única e exclusivamente das despesas e receitas municipais da capital. Cada qual, capital do estado do Rio de Janeiro, e capital do estado de São Paulo, município de São Paulo, ok? O restante, ou seja, nesses dois estados, as despesas e receitas relacionadas ao governo do estado e aos demais municípios, quem cuida é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa é a primeira pontuação que eu quero fazer, né? Temos também, além do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a gente fala dos estados e esquece do distrito, né? Nós temos o Distrito Federal e, além disso, porque já criados anteriormente à Constituição e da mesma forma recepcionado como o Tribunal de Contas do município de São Paulo e do Rio de Janeiro, nós temos outros 4 estados que possuem tribunais de contas dos municípios e não do município. Ok? São Bahia, Ceará, Pará e Goiás. Esses 4 estados, Bahia, Ceará, Pará e Goiás, eles possuem tribunais de contas dos municípios. Ali, se alguma entidade, né, nós, né, dentro da função de advogado, né, nos depararmos com uma situação dessa, não é igual ao estado de São Paulo e ao estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque lá o Tribunal de Contas dos municípios cuida das despesas e receitas de todos os municípios. Todos os municípios
e as suas respectivas capitais, ok? E apenas as despesas e receitas do governo do Estado é que são cuidados pelo Tribunal de Contas do Estado, ok? Né? Então, existe essa diferença, pode parecer uma coisa muito simples, mas não é. A gente sempre vê aportes, né, de representações, enfim, recebidas no Tribunal de Contas do município, que não é da competência da jurisdição do Tribunal de Contas do município, ou vice-versa, do Tribunal de Contas do Estado, que não é da jurisdição e competência do Tribunal de Contas do Estado, mas para não nos desesperarmos, existe um coleguismo entre os tribunais que acaba gentilmente encaminhando via ofício, né, justamente por conta do equívoco. Mas, antes que possamos, eu não quero acreditar que isso aconteça, mas antes que possamos ter algum desconforto, digamos assim, né, de receber um arquivamento, um não conhecimento de uma eventual representação ou, né, algo do gênero, uma denúncia, né? Então, acho que é sempre bom a gente saber exatamente qual que é o âmbito de competência de cada um. É muito comum também nós termos, aqui em âmbito de convênios, o repasse de recursos, né? Um convênio, muitas vezes, firmado pelo município de São Paulo e que recebe repasse de recursos ou da União ou do Estado de São Paulo, né? Neste caso, é sempre importante orientar, inclusive, os clientes, né, se for nesse patamar, de que não é incomum eles receberem auditorias ou determinações do Tribunal de Contas do município e do Tribunal de Contas do Estado. Não é incomum receberem de ambos, acharem que estão sob jurisdição de um e guardarem o ofício requisitando informações, esclarecimentos ou cópias do outro. E muitas vezes lá na frente ser surpreendido, por exemplo, com uma improbidade, uma ação de improbidade administrativa por um descuido muito simples. Achou que não era competência, não fez análise, enfim, não houve nenhuma colaboração, muitas vezes recebeu alguma rejeição, algum ponto de irregularidade e acabou só sendo comunicado disso depois via judiciário, muitas vezes por postulação de ação civil pública vinda do Ministério Público, né? Então, esse era o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar, trazendo aqui, já deixo, né, para os colegas, as legislações de competência, né, aplicada ao Tribunal de Contas do município, que é tanto a lei orgânica do município, a sua previsão, a lei, desculpe, não é T, é a lei orgânica do Tribunal, na verdade faltou um O, né? Desculpa. É lei orgânica do Tribunal de Contas do município de São Paulo, existe uma lei própria, essa 967 de 80, e a resolução, que é o regimento interno do tribunal, 3 de 2012, tem até a atualização de 2015. Bom, o que serve o tribunal? O tribunal, veja, o primeiro ponto que é importante enfatizar, não é o tribunal responsável pela fiscalização e controle externo da administração. Fiscalização do ponto de vista contábil, orçamentário, financeiro, operacional e patrimonial. Não é ele o responsável por esse controle externo, por esta fiscalização. O responsável por esta fiscalização é o Poder Legislativo. Poder Legislativo Municipal, Poder Legislativo Estadual, Assembleias Legislativas, Câmara Municipal nos municípios e Congresso Nacional em âmbito da União, ok? Isso é um ponto fundamental. Por quê? Porque esse controle externo é feito pelo Legislativo e num controle político, obviamente, de natureza política, porque estamos numa casa legislativa, só que com auxílio eminentemente técnico. E quem faz esse auxílio técnico, porque é um órgão independente, um órgão de natureza, no meu modo de ver, técnico, é o Tribunal de Contas respectivo, ok?
Bom, ele auxilia, portanto, a Câmara, aqui especificamente, né, nós estamos tratando do Tribunal de Contas do município, auxilia a Câmara no exercício dessa fiscalização, no controle, acompanhamento de gestão e análise de resultados. É curioso porque hoje se ouve muito, inclusive em âmbito da União, né, nos jornais, a gente ouve bastante essa correspondência, né? Ah, poxa, o tribunal faz controle de resultados. Não é novidade, pessoal. Isso, meus colegas, sempre existiu, né? Faz parte principalmente do controle operacional e do controle patrimonial que o Tribunal de Contas detém por ordem da atual Constituição Federal. Então, o que começou tímido lá atrás, que ainda, né, no embrião dos tribunais de contas, no seu nascedouro, que era lá uma fiscalização contábil, orçamentária, financeira, né, não era nem orçamentária ainda, financeira, né, orçamentária vem com maior foco com a Lei 4.320 de 1964, né, com a nossa lei orçamentária, a definição de lei da LOA, da LDO, do PPA, que são instrumentos de natureza contábil, né, orçamentário, contábil, mas essa análise de resultados sempre existiu dentro da Constituição, né? Alguns com uma atuação muito mais forte, outros nem tanto, mas ela sempre existiu, independentemente disso. Quis trazer aqui, então, como um órgão auxiliar técnico do controle externo. Eu não trouxe todas as atribuições, são 10 a 11 atribuições que os tribunais de contas possuem. A reprodução é exatamente o artigo 71 da Constituição Federal, ok? Mas eu quis destacar as principais atribuições, competências do tribunal, principalmente no que tange às OS, as organizações, as ONGs, né, ao controle, análise de auditoria dos processos, dos convênios firmados com o terceiro setor, né? Então, eu destaco que o tribunal, nesse auxílio ao Poder Legislativo, ele recebeu competência constitucional de julgamento também, né? Então, por isso, quando eu disse da improbidade administrativa, é porque o tribunal ele detém competência de mérito para julgar as contas firmadas pelo terceiro setor quando conveniado com a administração pública. Então, ele tem lá julgar a regularidade das contas de administradores, e isso não só administradores públicos, como de todos aqueles responsáveis por dinheiro público, sob qualquer hipótese. Ok? A fiscalização da aplicação desses recursos, ele também tem essa competência, principalmente quando tem repasse. Em todas as circunstâncias, né? Mas aqui a gente diz, tá até aqui, ó, eu não sabia a norma. A gente vê muito, né? E depois eu não consigo, nem tudo tenho de cabeça. Mas olha, quando repassados, naqueles casos de repasses financeiros, né? Então ele se enquadra, nem precisaria. Quando fala julgar responsáveis por uso de dinheiro público, né, de erário público, até porque é absolutamente indisponível. É um direito indisponível de interesse eminentemente público de todos nós, né? Então, nessa fiscalização tem lá um item específico, quis trazer para os colegas, acho que é importante para todos, né, anotar, a apreciação de representante de qualquer licitante, contratado ou entidade de classe. Veja, aqui se limita assim, mas não é só isso. Quando a gente entra lá, inclusive na lei de licitações, a lei que dá origem, inclusive, à primeira regulamentação dos convênios, artigo 116 da Lei 8.666 de 1993, que eu diria é a nossa bíblia mestra, digamos assim, de licitações e contratos com a administração pública. O artigo 116 cuida especificamente dos convênios. Então, lá no artigo 49, ele diz a mesma coisa, que também tem direito a essa representação todo e qualquer cidadão ou entidade, okay? Empresa, entidade, o que for.
ok? E realizar inspeções e auditorias. Não assustem com relação a inspeções e auditorias. Eu vou ser até sincera para os colegas, não sei se é porque eu sou advogada ou somos advogados, até hoje eu não me convenceram a diferença de inspeção e auditoria. Então, se vocês não souberem a diferença, ótimo, se souberem, também não precisa muito, né? Eu até gostaria de ser convencida, eu não consigo muito bem compreender. A auditoria, geralmente, existem aqueles planos anuais de fiscalização, né? E que se faz, nessa explicação, se faz a auditoria do órgão de um modo, né, geral. Então, por exemplo, a Secretaria, vou chutar aqui, ok? Um exemplo. A Secretaria Municipal da Saúde, ela tem, enquanto entidade, né, com dotação orçamentária, uma unidade com elemento de despesa próprio da União, ele tem todos os seus atos auditados, ok? A inspeção é pontual. É pontual em qual sentido? Bom, preciso inspecionar esta sala, vamos imaginar isso. Então, o auditor ele vem e confere tudo. O piso foi adquirido com processo de licitação, foi instalado da forma como estava no edital, então ele inspeciona vírgula por vírgula, ok? Seria essa a diferença, ok? Bom, vamos lá. Solicitados por comissões da Câmara Municipal, né, e requerimento de pelo menos 1% do eleitorado. Por quê? Essa inspeção, existem esses dois caminhos. Ou ela deriva direto e efetivamente de ordem interna de um dos conselheiros ou ministro, né, no TCU do Tribunal de Contas, ok? Então, é uma determinação que o conselheiro emana para o seu órgão técnico de fiscalização e ele vai a loco conferir efetivamente a realização daquela despesa, ok? Ou ela pode vir, sim, pelo viés da sociedade e de que forma? Ou por uma das comissões da Câmara Municipal, né? Ou por 1%, pelo menos 1%, um abaixo-assinado contendo 1% do eleitorado no município de São Paulo. Ok? Bom, aqui eu reforço, qualquer munícipe, partido político, a sociedade, enfim, são partes legitimadas para apresentar irregularidades, denunciar irregularidades na aplicação de uma lei ao Tribunal de Contas, né? Não só a aplicação de uma lei, mas no regimento de um convênio, né, firmado com a administração. Todas essas matérias, né, quando postuladas, elas devem ser dirigidas ao presidente do Tribunal de Contas, e esse presidente, essa petição, ela segue esse rito, né, a petição escrita, ela tem que ter a referência mínima, né, do órgão a que ela é direcionada, né. Prova documental, é fundamental que tenha prova documental. Mais que isso, é fundamental o nome legível de qualificação e endereço do representante denunciante e a prova de cidadania ou do estatuto social. Bom, e aí aquela pergunta que nunca me deixam calar. Eu quero denunciar, mas eu não quero... Eu quero anunciar, mas eu não quero me identificar. Ou seja, é uma denúncia anônima, né? Veja, isso não é muito comum, não era muito aceito no passado, a gente já viu, eu tive, eu vou dizer o desprazer, porque, né, eu acho que não faz muito sentido, mas de ver algumas denúncias... não efetivamente examinadas, justamente por não ter portador, né? Independentemente disso, daí a função das ouvidorias, né? Então, a gente tem a ouvidoria a quem se socorrer, e o tribunal é muito comum, toda a ordem do dia das suas sessões plenárias são submetidas a questões trazidas à margem da sociedade, e ele sempre atende. O próprio relator da causa, ele assume e ele faz essa orientação, né, com relação a pedido, e aí é de inspeção, né? Então, ele faz um exame, né? Na auditoria, ele já faz especificamente do órgão. Eu só vejo a diferença, viu, colegas? Mas vamos lá. Como é que funciona esse processo dentro do tribunal? Esse processo, ele é recebido,
dirigida ao presidente, o presidente imediatamente faz a distribuição para a relatoria. Tribunal de Contas do Município de São Paulo, cada assunto de cada secretaria já possui um relator próprio. Não é como a gente está acostumado no Poder Judiciário, que a gente faz a distribuição. Eu nem sei como que funciona direito no Poder Judiciário, mas cai lá na maquininha que depois que você vai ver em qual vara que caiu, não é assim? Né? Que a gente, eu não sei, é aleatório, mas é um... Tem juiz. Mas agora... Você tem um grupo de juízes para cada assunto. Pois é, mas agora é maquininha, né? Você joga, eu tenho minha querida professora orientadora de mestrado, e ela sempre fala essas maquininhas, né? Então você joga lá na maquininha, ela que dá, né? No Tribunal de Contas do Município não é assim, né? Depende, é por matéria, cada matéria é definido no início do ano, né? E já existe um relator próprio. Bom, esse juízo de admissibilidade é feito pelo conselheiro relator. Eu esqueci vou voltar um pouquinho. O Tribunal de Contas do Município, ele é composto de 5 conselheiros. É o único composto de 5 conselheiros. Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e todos os tribunais de contas do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, que são Bahia, Ceará, Pará e Goiás, são 7 conselheiros. E o Tribunal de Contas da União, 9 ministros. Né? É curioso também, todo mundo pergunta, mas só o Tribunal de Contas do Município de São Paulo é 5 conselheiros? É 5 conselheiros, existe inclusive uma ação em andamento, né, para a viabilidade de ampliação para igualar aos 7 conselheiros, mas porque a constituição dele, a formação lá em 1968, foi de 5 conselheiros e permanece assim, ratificado pela Constituição do Estado de São Paulo. E o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro não são 5, são 7, porque ele era Tribunal de Contas do Estado, que era o Estado da Guanabara, antes da divisão do Estado do Rio de Janeiro, né, a aglutinação, digamos assim, a fusão, né, quando ainda a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Né? Então, com a capital indo para o Distrito Federal, foi criado o Tribunal de Contas do Distrito... Na verdade, essa história é muito complicada. Ela foi transportado o Tribunal de Contas para lá, mas como haviam servidores próprios no estado da Guanabara, território hoje do município do Rio de Janeiro, então se permaneceu com 7 conselheiros, ok? Esse juízo de admissibilidade, então, como eu estava dizendo, é feito pelo conselheiro relator. Eu nunca vi rejeição, em hipótese alguma. Até porque, ainda que não preencha todos os requisitos da petição naqueles termos que nós falamos agora, né, na transparência anterior, no slide anterior, ele sempre entra como inspeção. Okay? Essa inspeção sobe imediatamente para a Secretaria de Fiscalização e Controle do Tribunal, que é o órgão de auditoria, faz a constatação, juízo de constatação ao fato com a norma. Ele tem essa característica em todos os aspectos, na fiscalização, desde contábil, orçamentária, patrimonial, operacional, tudo. Em absolutamente tudo. Ele verifica repasse, ele verifica mão de obra, ele verifica atendimento ao usuário, ele verifica em todos os sentidos, ok? Na sequência, existe uma manifestação prévia aqui que eu quero chamar a atenção. Por quê? Porque todos os apontamentos de irregularidade, né, feitos pela auditoria, antiga auditoria, Secretaria de Fiscalização e Controle, eles são chamados, são avocados, tanto a administração pública a prestar esclarecimentos, quanto o terceiro, ok? Então, aqui a entidade do terceiro setor conveniada também será chamada para a primeira apresentação da sua manifestação de esclarecimentos, tem o prazo regimental de 15 dias corridos, ok? E ela o faz por conta exatamente do princípio da ampla defesa,
né? É um primeiro passo inaugural, ainda não tem decisão, é o primeiro passo para esclarecimentos. Retorna à Secretaria de Fiscalização e Controle para aferição e depois passa pelos órgãos técnicos da Assessoria Jurídica de Controle Externo, Secretaria-Geral. É a última a falar de órgão técnico do tribunal, antes da Procuradoria da Fazenda Municipal, que faz a defesa, né, dos cofres públicos da Fazenda Municipal, né, do Executivo, né, para chegar às mãos do relator para opinamento, né, para a definição do seu relatório e do seu voto, ok? Dele vai para o revisor e é submetido, então, a julgamento. O que é importante destacar? Representação sempre vai a julgamento do tribunal pleno, de imediato, ok? E, numa irregularidade, será avocada a fase recursal, normalmente antes mesmo do processo de execução. O processo de execução no tribunal só segue quando findo o prazo que a gente poderia dizer, né, como estamos habituados, nós advogados, né, no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, ok? Então, finalizou essa primeira parte, é que aí segue para processo de execução. Mas voltando um pouquinho à análise e julgamento do Tribunal Pleno, o que eu quero apresentar? Existem 4 formas de julgamento habitual nos tribunais de contas. Regularidade com ressalva. Muitas vezes essa ressalva ou é um atendimento extemporâneo de alguma publicidade, foi feita a publicidade, mas extemporânea, ou a convalidação de algum ato, se esqueceu de alguma assinatura, mas se fez a publicação, ou seja, deu eficácia ao ato administrativo, qualquer algo do gênero, ok? A regularidade com recomendação. Aqui recomendação eu já te dei um puxão de orelha. Agora eu estou recomendando para você tomar atenção nos próximos ajustes que forem firmados, ok? Isso é muito peculiar à administração, afeta inclusive ao servidor. Não são poucas, ok? O mais grave está aqui. Quando é editada a irregularidade do ato, nós temos 3 consequências ou eficácia dessa irregularidade, né? A imputação de débito ou multa é a mais comum, bastante comum, e esse título, o importante, que a eficácia dele já é de título executivo. No Tribunal de Contas do município, como funciona? Retorna à administração pública, né, a gestora e a protetora do erário público, para as providências da ação judicial competente. Ok? Essa ação não é uma ação de conhecimento, já é uma ação de execução de título imediato. Ok? A aferição de responsabilidade, advertência e multa, né? A advertência é muito comum, a gente vê ali, naquela regularidade com recomendação. Agora, eu quis trazer a prisão administrativa, não precisamos nos preocupar com isso, porque está lá por que eu trouxe, né? Porque está na lei orgânica do município de São Paulo, a Lei 967 de 1988, mas, felizmente, ou não, né, felizmente, né, os direitos humanos protegem, né, e a Convenção Americana dos Direitos Humanos de 1969 foi absolutamente recepcionada pelo artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, que é o Pacto de São José da Costa Rica. E ali no artigo 7º, em si, item 7, ele veda expressamente qualquer hipótese de detenção por dívida administrativa, né? A exceção, né, o caso de alimentos, né, de obrigação alimentar. É a única exceção. Então, não existe mais, eu nunca vi nenhum tribunal aplicar. Eu não sei se isso existe em seara de outros tribunais, mas se isso acontecer, não vai acontecer, hein? Mas se acontecer, a gente não pode esquecer lá do Pacto de São José da Costa Rica. Bom, ofício
essa irregularidade aqui é o mais complicado, porque o ofício, principalmente ao Ministério Público, além do Executivo da Câmara, é muito comum, e o que tem se visto, na minha pesquisa no dia a dia, é que nem sempre tem sido, a lei diz, né, para os casos mais graves, né, não, tem sido comunicado, às vezes, em toda e qualquer situação de irregularidade. Eu, particularmente, me filio a essa posição, eu acho corretíssima. Por quê? Porque a gente está lidando com o erário público, né? É um erário que não pertence à administração, pertence a todos nós, né? Então, eu acho correto. E quando a gente entra lá na fase de recursos, termino aqui falando do Tribunal de Contas. Em qual sentido? O tribunal, diferentemente do que a gente está acostumado, ele tem 3 instâncias internas dentro de cada um. Ele tem uma instância de juízo singular, uma instância de Câmara e uma instância de tribunal pleno. É o órgão máximo de julgamento do tribunal. Então, como eu disse, as representações elas entram direto para o tribunal pleno, portanto não avançam juízo singular nem Câmara. Só entrarão em juízo singular ou Câmara a depender do convênio feito por conta de auditoria regular do tribunal, junto à unidade, né, à pasta, né, do Executivo, e a depender do seu valor. Então, o juízo singular, eu não consegui esses valores atualizados, eu vou pedir desculpa, não tive tempo de separar, mas existe uma faixa de despesa, né, mínima, onde abrange todas as decisões que são submetidas a juízo singular, portanto, a decisão única e exclusiva de um conselheiro, ok? Ou numa faixa intermediária, que é o que são submetidos à Câmara. A Câmara é o julgamento de 3 conselheiros. A primeira Câmara, existem 2 no Tribunal de Contas do município de São Paulo. A primeira Câmara é presidida pelo presidente do Tribunal de Contas e a segunda Câmara é presidida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas, ok? E o Tribunal Pleno, onde há a participação dos 5 conselheiros. O presidente sempre com o voto de Minerva, que é o voto de desempate. O Tribunal Pleno também pode agir de ofício, porque, independentemente do recurso da organização do terceiro setor, de um eventual recurso da organização do terceiro setor, e esse eventual, a administração nunca é eventual, ela sempre recorre. Um recurso da administração pública, ou o que nós temos também? Nós temos sempre quando o tribunal estiver frente a uma irregularidade, o recurso ele sobe de ofício. Obrigatoriamente ele deve ser examinado por uma instância superior. Cabem embargos de declaração em todas elas, ok? Tanto no juízo singular, quanto na Câmara, quanto no Tribunal Pleno. Bom, então, com relação ao tribunal, aí os efeitos são devolutivo e suspensivo, sempre, ok? Em todas as esferas do tribunal. Isso existe em todos, né? Essa organização e forma de processamento dos processos, né? Existem em todos os tribunais de contas, não é só o Tribunal de Contas do município, e achei muito oportuno e importante trazer aqui, porque não é comum, incomum, a gente se deparar muitas vezes com colegas, ou, né, nós assessorando a entidade não saber que existem essas 3 instâncias. Eu diria que nem muitas vezes a administração pública sabe. Alguns funcionários, muitas vezes por adiantamentos bancários, nem imaginam que tem todas essas instâncias recursais dentro do próprio tribunal, né? Então, são vários olhos olhando para uma mesma despesa, ok? Bom,
mais fundamental. Mas eu já falei, são 15 dias, né? E tem também hipótese de 5 anos, que é quase que aquele recurso de revisão, né? Já com trânsito, quando decorre trânsito em julgado, nessas hipóteses, né? De erro de cálculo, documentos falsos ou fatos novos, né? Que é o mais comum, fatos novos. O julgamento contrário à lei, eu particularmente não me lembro muito bem disso. Bom, então, as considerações, a forma de tratamento dentro do tribunal que eu gostaria de trazer, né, foi isso que eu imaginei trazer aqui para os colegas, para que a gente não tenha, né, assim, dúvida ou de que forma postular. A doutora Vivian também já se socorreu bastante, né? Porque eu também preciso do lado de lá. Eu há muitos anos, mais de 20 anos, trabalhando com a administração pública e em âmbito só administrativo, a gente também emburrece, eu diria assim, né, do Poder Judiciário, e aí a gente se socorre aos amigos, né? É sempre muito bem-vindo, mas eu quis compartilhar com os colegas, né, como é que funciona a tramitação lá dentro dos tribunais. Convênios. O que é importante entender de convênios? E é que eu já começo a fazer alguns apartes do que se tem visto dentro do Tribunal de Contas do município com relação às anomalias registradas por ele, né? Em todos os aspectos, né? Saúde, educação, em todos os âmbitos, a área social, de assistência social, que são as áreas que acho que mais convênios possuem, fora organizações sociais ou OCIPs, ok? Mas focando especificamente nos convênios. Bom, essas duas fases, tanto a fase interna e a fase externa, muitas pessoas acham que só existe em âmbito de licitação, né? Não. Existe também nos convênios. Quem traz isso é o artigo 116 da Lei 8666 de 1993. Né? Bom, o que ela diz, essa lei? Ela diz que o plano de trabalho é a ferramenta matricial para a condução do objeto do convênio público firmado com a administração e o terceiro setor. Ou administração, mas vamos aqui focar administração e terceiro setor. Bom, o plano de trabalho, ele tem que ter identificação, metas, etapa, fase de execução, o plano de aplicação de recursos, muitas vezes com contrapartida, né? É habitualíssimo, não está na lei, mas é habitualíssimo se pedir essa contrapartida, ainda que não efetivamente só de bens e serviços, mas contrapartida de ordem financeira, ainda que numa proporção ínfima, né? Mas muitas vezes é comum isso, não é incomum não. O cronograma de desembolso e a previsão do início e conclusão dos trabalhos. Aqui já tem um primeiro gargalo. O primeiro gargalo que muitas vezes a gente observa, né, que eu já vi em alguns julgados do tribunal, é chamando a atenção em um deles específico de indeferimento. Por quê? Porque a organização, o objeto da organização não era afeto ao objeto do convênio. Ele não tinha nenhuma correspondência lógica. E aí fica realmente muito... deixa a desejar a competência daquela organização social para execução efetivamente daquele objeto, daquele convênio. Então, essa é a primeira atenção, não é um fato novo, não se tem visto isso mais costumeiramente, né, assim, na atualidade, né, mas idos lá de 1990, no início da vigência da lei, em 1993, nesse meio, 96, 97, era muito comum, muito comum. A mesma coisa das fundações, né, que aí são contratos de contratação direta, lá pelo 24, artigo 24 da lei, era muito comum existirem convênios que não tinham uma correlação lógica ou o objetivo da associação, né, da organização do terceiro setor com o objeto do contrato. Outra coisa que é muito comum, o Tribunal de Contas, ele faz... Vocês viram que a execução está lá embaixo, né? Mas eu já estou adiantando. O Tribunal de Contas, ele faz aferição, né? Constatação do fato com a norma, né? Veja,
Se a norma disse, você precisa, no seu plano de trabalho, definir fase de execução, etapa, plano de aplicação de recursos, não adianta. A administração pega no pé, puxa a orelha, olha, você pôs um cronograma físico-financeiro desse jeito, você precisa cumprir desse jeito. Não é nem... justamente porque se você assumiu esse compromisso, essa é a regra que você tem que observar. Né? Então, se pega muito, isso se tem um problema muito crônico, por quê? Por conta de demandas. Né? Quando às vezes a gente vai, eu vou trazer um exemplo que me foi passado, isso tem em todas as áreas, mas veja esportes. Né? Outro dia, conversando com uma colega de esportes, ela falou, Alessandra, olha que situação. Eu fecho um convênio para atividades esportivas e ofereço à sociedade várias atividades. Mas me tem uns Jogos Paralímpicos que, se tem um sucesso de medalhistas na natação, todo mundo vai para lá. Judô fica sem ninguém, vôlei fica sem ninguém, todo mundo vai lá. Só que o meu plano de trabalho, eu programei de forma equânime, né, todas as modalidades. Né? Mas... nós estamos lidando o quê? Qual que é o público do esporte? São crianças, né? São adolescentes. E eles querem estar na moda. Estão certos de estarem na moda, não é verdade? Então, eles correm para lá. Né? Não é o Cielo agora mais, né? Nem sei quem... Vocês verem que eu ando estudando muito, que eu não lembro mais o nome dos competidores. Mas eles acabam migrando. E o que acontece? Se eu tinha 50 vagas para natação, 50 para vôlei, 50 para judô, fica 10 para vôlei, 10 para judô e 300 para natação. Né? Então, veja, muitas vezes eu compreendo, é uma questão difícil, a gente lida isso com o dia a dia, isso em todos os ramos. Né? Por isso que muitas vezes ele é firmado como estimativo, esse plano de trabalho, sempre estimativo. Né? Ele... compreende essa absorção, né, da demanda social, é necessário que ele compreenda essa conformação, e a revisão sempre do cronograma é muito comum, e é importante que exista isso. É importante que a associação conveniada compreenda a administração do ponto de vista dela ser chata, né, de ficar toda hora exigindo ou, né, solicitando para que se faça a atualização desses cronogramas. É justamente para não evitar desvios de verbas, enfim, né, e sempre a canalização no ideal comum. E chama atenção para que isso ocorra a seu tempo. Né? Não vá fazer primeiro e depois comunicar à administração. Faça antes. Já converse, mostra todas as dificuldades. A organização social tem que andar junto com a administração, de mãozinha dada, casadinho, ok? Porque ela também está mexendo com dinheiro público e no interesse que é exatamente igual da administração. O convênio é isso, é interesses iguais, que seguem de braços dados e não contrapostos como no contrato, tá bom? Bom, então às vezes tem dificuldade, se bem que eu só vi ressalva, né, com relação à previsão de início e conclusão. Mas são ressalvas, em tese eles seguem o rito da Lei 8666, né, que para contratos são 5 anos, então geralmente são firmados de 1 ano, podendo ser prorrogável por até 5 anos, ou no caráter de absoluta excepcionalidade, lá do artigo 65, parágrafo 4º, que é mais 12 meses, né? Então, chega até 72 meses. Mas isso, né, às vezes, não consta isso no termo do convênio, mas ele é cumprido, né? Então, geralmente entra só como uma ressalva mesmo, tá? Bom, a documentação, isso é fundamental, porque a documentação... Depois eu volto nessa transparência, mas eu quero trazer aqui, eu quis trazer a norma municipal, até porque ela é recentíssima. Cada entidade cada órgão, departamento da administração entendia um documento.
né? E isso trazia uma, não digo insegurança, mas uma falta de direcionamento de padronização. Até que então o atual prefeito, né, Fernando Haddad, né, ele entendeu, a administração entendeu por bem baixar um decreto onde uniformizava a linguagem. Ele foi buscar a uniformização na mesma forma nos documentos exigidos para a contratação por inexigibilidade, dispensa de licitação, que estão lá na Lei 13.278 de 2002. Então, ele editou esse decreto recentíssimo, 56.022, a administração agradece, né? Onde exige para a regularidade fundamentalmente fiscal, a CND, FGTS, CND com INSS e os tributos municipais, o CNPJ, e deixa a critério da autoridade, a depender do porte e do volume, né, da condição do convênio, a inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal e a regularidade fiscal estadual e federal. Okay? A regularidade fiscal, eu nem diria para os colegas, quem mexe com isso sabe bem, é muito fácil, né? Ela hoje, eu sou da época lá que a gente tinha que tirar ela ao vivo e a cores e no balcão, né, do órgão. Hoje, computador, né, pessoal, olha, rapidinho, certifica a existência. O Tribunal de Contas, já vou dizer mais, em todos eles, às vezes, se não, o documento não estiver juntado no processo, ele mesmo consulta, né? Então, não tem assim grandes problemas, não. Mas eu quis trazer que existe uma uniformidade de documentos no município de São Paulo. Voltando ao slide, eu vou tentar voltar, não sei se eu sei voltar, voltei. É duro, né? Eu gosto dessas maquininhas, mas a gente não é expert. Bom, a documentação essencialmente é essa, e pode ser pedida outra, né? Porque às vezes, por exemplo, vigilância sanitária, algum atestado específico, isso vai a critério de cada convênio, é uma particularidade de cada convênio, não é abuso, não, é uma particularidade. Ok? Aliás, quero chamar a atenção que o novo marco regulatório, ele exige capacitação técnico-operacional. Isso é bastante complicado e eu quero acreditar que a administração, quando da sua aplicabilidade, ela venha a ter uma ponderação, né, uma razoabilidade, uma proporcionalidade muito grande, né, para não deixar, imaginamos assim, né, para não deixar um instrumento totalmente inviável e estrangulado no tempo, né. Bom, repasse financeiro, transferência voluntária, ali eu coloquei a contrapartida, é o ponto seguinte do processo dentro da administração, inclusive por quê? Porque há necessidade da anotação orçamentária, é obrigatória essa reserva, ou a anotação para os exercícios subsequentes, é obrigatório, ok? Se nesse convênio exigia alguma atividade, não é o caso, mas, né, só para enriquecer, obra ou algo do gênero, a administração ela terá que seguir também um procedimento específico da Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive no artigo 16 dessa Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um dever de cumprimento de uma declaração, enfim, de que há orçamento suficiente para abranger o contrato, né, o convênio, porque muitas vezes o convênio ele pode derivar uma obra, né? Então, é uma obra nova e ele tem por obrigação dar essa declaração de que ele tem condições até os 2 anos subsequentes de reserva orçamentária para essa despesa. Finda dentro da administração suas análises técnica, financeira e jurídica. A técnica, geralmente lá com plano de trabalho, porque se é muito comum existir uma comissão para análise desse projeto, né, a verificação da adequabilidade desse objeto com os interesses da administração. A financeira está aqui junto com a reserva orçamentária, ok? E a jurídica segue o que a gente vê dentro do contrato, lá no artigo 38, parágrafo único, onde, dentro de um processo de licitação,
você deve ter a análise do departamento jurídico na minuta que é firmada. Aqui é a mesma coisa. Não vai fugir essa regra. Até porque o artigo 116 da Lei 8666 diz que aplica-se o regramento que ali está e o que mais couber, né, dentro da linguagem da lei, nas licitações e nos contratos com a administração. Passa, então, por aprovação até se findar efetivamente a fase interna processual da administração e inaugurar a fase externa, que se dá com a publicação. Aqui não é a publicação de todo o termo, é só de um extrato. Obrigatoriamente se dá a ciência, é só ciência, hein, para o legislativo, e se entra, então, na fase de execução, fiscalização e prestação de contas. Bom, cuidado que se deve ter na administração, e agora eu já quero fazer um paralelo de imediato com o novo marco regulatório, é com relação a essa execução do objeto, né? A administração, fazendo a compreensão, a leitura da Lei 13.019, eu acho que o maior ganho dela, isso é um ponto extremamente positivo dela, fazer a mesma semelhança ou compatibilização do modo do processamento do convênio com o que é feito para as OSs, né, dentro da qualificação que elas têm na legislação própria, e dentro do que é feito para as OCIPs, também na qualificação pela legislação própria. O que é isso? Veja, não basta você definir metas. A meta ela é vaga. É necessário que você cobre e que você tenha não só o planejamento, mas uma fiscalização interna da administração efetiva para a conferência dessa meta, né? E o que a gente observa é que, no momento, e uma revisão constante, né? Porque, veja, a melhoria contínua, ela deve existir, e é uma melhoria, é um kaizen que a gente diz na administração, né? É uma melhoria sempre em busca de novas vantagens e de novos benefícios para a sociedade. Isso é importante que exista. E a meta de hoje não é a mesma de amanhã. A meta de hoje, amanhã, já está incorporada. Ela já é pré-requisito. Então, se deve definir uma nova meta, ok? A meta é a quantificação do objetivo, né? É a forma quantificada. E não adianta imaginar numa meta impossível. Tem que ter pé no chão, né? Então, quando se firma um convênio, né? E eu não quero acreditar que vai ser diferente com o advento dessa nova legislação, né? Não adianta, vamos com passos calmos, né? Prometa, né, aquilo que você tem certeza que você vai conseguir cumprir, né? Essa aferição ela vai ser feita de tempos em tempos, isso dentro do convênio que for firmado com a administração. Então, é muito mais bacana você atingir aquela meta dentro daquele seu propósito, né? E depois abrir esse desafio e fazer essa ampliação, ok? Então, isso que acho que é um ganho muito grande para a administração, para a sociedade, e um desafio muito grande para as organizações, que é saber até que passo de tartaruguinha que ela pode ir andando para ela ganhar, não expressividade, que isso ela tem, né? Mas para ela ir ganhando os territórios e vendo até as conquistas dela própria, né, o avanço dessa conquista. É fundamental até porque, se ela tem interesse no mesmo objeto da administração, ou seja, ela é um partícipe da administração para o fomento de uma atividade pública, é extremamente gratificante, não pode ser de outra forma, né? Bom, eu vou pular aqui a trazer esse cadastro. Por que eu vou trazer o cadastro? O município de São Paulo, ele, a exemplo do Estado e da União, né, que existe um cadastro específico das entidades do terceiro setor, ele também definiu um cadastro próprio dele e definiu mais. Se a entidade não estiver cadastrada, ela não pode firmar parceria com a administração pública municipal, ok? Então, veja, a gente não deve ter, então, apenas olhos lá
para o objetivo. Não teve nenhum registro, fazendo pesquisa aqui para trazer aos colegas, eu não identifiquei nada, né, de anomalia nesse sentido. Mas, além do objetivo da entidade, efetivamente, né, e casar esse objetivo da entidade com o objeto que se firma do termo de parceria, né, do convênio firmado com a administração pública, também deve ser aferido e ter a certeza de que você está regular com esse cadastro, ok? Esse cadastro, isso eu já vi, mas aí é uma responsabilização da administração pública, de falta na sua publicação integral pela internet, né? Então, isso eu já vi, mas foi com ressalvas para administrar. Não, acho que foi com recomendação, foi regularidade com recomendação na área da saúde, para que fizesse sempre esses registros na internet para cumprimento da Lei Federal 14.469, ok? Tá aqui. É vedado, então, esse registro, se não tiver a empresa cadastrada. Então, tem que tomar muita atenção. Tem como todo cadastro, né, tem um pré-requisito lá, uma seleção da documentação, e inclusive específica de cada área, ok? Bom, quando a gente fala, então, em execução e prestação de contas, isso aqui é fundamental. Todas as obrigações, elas devem estar claras de ambos os partícipes, no limite de cada qual, principalmente quando se tem contrapartida. A execução e a programação, elas devem ser correspondentes. Aqui é um grande problema, que é o exemplo que eu dei do esporte aqui, né? Muito simples meu exemplo, né? Peço desculpas, mas é para tentar deixar o mais claro possível, né? Aquilo que você programou está no seu plano de trabalho, tem que corresponder com aquilo que você executou, ok? A prestação de contas vai fazer cara a crachá, ok? Tá bom? Então, por isso que é importante, se você modificou alguma coisa, ou é necessário modificar alguma coisa, até é possível, desde que não mude o objeto. O objeto, inadmissível a mudança dele, ok? Mas se você tiver algum plano de execução, alguma etapa dessa execução que precisa ser balizada, ok? Ainda que, né, um mês se perde, no outro se faz a compensação e assim vai, faça isso antes com a administração, converse com a administração primeiro e faça todas as justificativas dentro do processo. Outra coisa, justificativa é dentro do processo. O que não está nos autos não existe no mundo jurídico. Dentro do processo, não é capa do processo, pessoal. Não é ali, ó, pegou a capinha. Não. É dentro do processo em folha numerada. Ok? Eu sempre falo. A gente tem esses bastante problema, Funcionário da administração pública. Eu acho que nada verbal. Todas essas questões que a doutora Alessandra está trazendo, você pode ter combinado com o funcionário da administração, ele vai fazer vista grossa no teu processo, ele vai dar a sua prestação de contas como aprovada. A hora que chegar no Tribunal de Contas, se essas coisas que a Alessandra está apontando, se tiver da forma como ela está falando que deveria estar, descasada, né? O Tribunal de Contas vai gozar e vai mandar você devolver. Vai mandar devolver. Mesmo o funcionário da administração tendo dito que você está ok. É verdade. Então você corre o risco de lá na frente, né? Você acha que não, parecer final. Estou bem na foto, combinei tudo com meu amigo lá, tá tudo certo. É verdade. Não é nada fácil. Mas veja, não só a lembrança da doutora Vivian, porque a glosa é comum. Onde que ela é comum? No adiantamento ela é muito comum, porque muitas vezes dentro do convênio se é destinado valores de pequena monta para aquisição de, enfim, ou de bens, serviço não, de bens pela entidade do terceiro setor, né?
Todas as aquisições, eu não coloquei aqui, coloquei, olha, aquisição de bens e serviços por licitação. Por licitação, o procedimento especial. Quando a gente vai na educação, a educação tem por portaria, eles definiram um processo específico para a aquisição, né, decorrentes dessas relações com o terceiro setor. Então, às vezes é comum o terceiro setor necessitar de fazer algum tipo de aquisição de bem ou de um produto para viabilizar, né, o projeto principal dele, né? E muitas vezes ele não faz ou, né, disponibiliza em verba de adiantamento, e às vezes dá problema exatamente nessa despesa na prestação de contas. E a glosa é inevitável, né? Não é muito comum, é mais comum no adiantamento do que na entidade do terceiro setor fazendo aquisição de bens ou serviços dentro do convênio. Mas isso é uma atenção que sempre se deve ter, ok? Principalmente agora, com a nova lei, né, das OSCs, que eu acho fundamental, eu acho que é importante isso, é respeito com o dinheiro público. Veja, se a licitação é transparência, né, ainda que tenha todos os seus defeitos, vejam lá, né, a lei de licitações, ela tenta balizar da melhor forma possível, né, até todo mundo brinca, mas pode ter fraude, tá bom, com a lei pode ter, sem a lei pode ter do mesmo jeito, né? Quando se tem intenção de macular ou intenção de burlar, né, o interesse público de um modo geral, de lesar o interesse, ele vai lesar de qualquer jeito, né? Então a nossa função é exatamente enxergar o correto e andar nessa mão de direção. Justamente até para fomentar não só o controle do Tribunal de Contas, como de todo cidadão, né? Então, veja, recursos financeiros, contrapartida, despesa, cronograma de desembolso. Aqui é onde tem mais problemas. Problemas assim homéricos na prestação de serviço. Por quê? Muitas vezes o cronograma de desembolso não bate com aquilo que foi efetivamente executado. No município de São Paulo, isso eu nunca vi dentro do tribunal, mas no município, na realidade do município, uma entidade, se ela possui mais de um convênio, ela tem uma conta única só. Então, ela pode ter uma conta para 2, 3, 4 convênios. E aí é muito complicado, tem que tomar muita atenção para que não haja desvio de verba destinada do que foi de um convênio para o outro convênio. A equipe de contabilidade, né, da entidade, da organização social e a própria administração, tira o chapéu, porque realmente não é fácil você fazer, né, não é nem equilíbrio, veja, o que é destinado para cada um é destinado para cada um, e você vai ter que saber trabalhar com cada parcela disso para que não haja desvio. É muito comum o desvio de verbas. Infelizmente, é muito comum. Então, muita atenção nisso. E se vocês, né, nós, né, achamos, né, imaginarmos, né, de que ninguém vê, o Tribunal de Contas vê. Okay? Então, é complicado. Eles conseguem achar pelo em ovo. Então, veja, não adianta fazer nada escondido, melhor fazer efetivamente, né, o correto. Essa é a nossa função, afinal de contas, né? Bom, a gente pode pensar que não, eu vou tirar chapéu. O contador, olha, é um mágico, né? Não é um mágico de Oz, não, é um mágico. Porque o que veja, ele tem que lidar com 2 tabelas distintas. Eu vou pedir licença porque eu não sou da área contábil, o pouco que eu conheço é o que eu vejo na prática, a gente tem que tentar entender um pouco. Mas a contabilidade privada nada tem a ver com a contabilidade pública, elas não se falam, né? Já entra pelo regime de competência. O regime de competência de receita e de despesa na administração pública é mista, é uma vinculação eminentemente à norma orçamentária, e muitas vezes a realização não é ao mesmo tempo do seu pagamento, né? E na receita privada, não é assim, né? É sempre de competência na entrada e na saída, né? Então, veja, eles precisam compreender as duas contas, né? E não ferir nenhuma delas, né? E entender o repasse, porque ainda que seja, imagina a conta única,
Não sei se vocês têm essa experiência aqui, acho que não no município de São Paulo, em São Bernardo, né? Imagina uma conta única para cuidar de 3, 4 convênios. Então, tem que ter um controle. É que agora eles fazem continhas filhotes, né? Mas a apresentação no orçamento, se eu compreendi, é ainda uma conta só, se eu compreendi. Mas, de qualquer maneira, é fundamental que você tenha o controle disso, de natureza contábil. Olha, eu só digo uma coisa para os colegas, advogados. Ela vai me entender muito mais do que isso, né? É uma lista, é uma ficha, assim, cheia de numerozinhos que, assim, arrepia, né? Eu gosto de ver o fim, se bateu. Só isso, né? Mas, enfim, mas é muito difícil. Vamos para a lei, então. Eu trago aqui apenas 3 slides. Eu não vou trazer, né, todas as particularidades, como que funciona, né, dentro da linguagem da Lei 13.019, mas chamar atenção naquilo que eu acho que é o importante, que é o que eu vejo, porque agora eu fugi do espectro do Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas eram essas as observações que a gente vê costumeiramente lá dentro. A gente não vê muito mais dentro do plano de trabalho, é muito pouco. O que a gente vê? A gente vê na execução, porque na execução é exatamente a programação e o executado. É cara crachá. Então, o que a gente vê muito é problema nesse cara crachá, ok? Isso a gente vê bastante. E o problema nesse cara crachá irradia por todos os lados, principalmente na disponibilização do recurso financeiro e o cronograma de desembolso. Tá? Claro, se você programa uma coisa, executou outra, o cara crachá não bate, vai bater no valor? Não tem como bater. Ok? Então, isso é uma questão recorrente que o tribunal ele tem realmente pegado assim, bastante no pé, chamado a atenção da administração nesse sentido. Agora eu me permito falar o que eu quero falar, né? Não só do Tribunal de Contas. Mas vamos lá. Chamamento público. Esta figura não é nova no direito público. Essa figura foi criada pela Anatel no regulamento próprio de licitações da Anatel em 1997, quando a Anatel também criou pregão. Meu queridinho. Pregão, uma modalidade de licitações super célere, preço justo, né? Assim, trouxe um benefício muito grande para a administração. E lá ela criou a figura do chamamento público. Só que esse chamamento público foi criado não no sentido de transpor um projeto para outra pessoa, não. Então, vamos imaginar, eu tenho um exemplo na cabeça aqui no município de São Paulo e quero compartilhar com os colegas. Sabe, eu lembro da Avenida Brasil, a Zarquinac é a mesma coisa, né? Existem algumas avenidas aqui no município de São Paulo, não sei se vocês já depararam, com umas plaquinhas no canteiro central dessa via, né? Então tem lá toda uma jardinagem, né? Um projeto de jardinagem, né? E aí tem uma plaquinha, este canteiro, este pedaço, não sei, é cuidado pela empresa X, ok? Veja, isso foi feito por chamamento público. Né? Como é que funciona? Na verdade, depois virou um credenciamento, né? Acabou sendo o linguajar mais cotidiano na administração. Né? A empresa que tem interesse naquele local, a administração traz toda a linha base do que ela quer, do que ela pensa, ele monta um projeto, né? Paisagístico e apresenta para deferimento. É assim que funciona. Né? Agora, a questão do chamamento público, na lei nova, ela, em alguns pontos, ela vem seguida obrigatoriamente de uma proposta de manifestação de interesse, que é a PMI. Veja, essa PMI também não é novidade no direito nosso pátrio. Essa PMI está lá na lei da PPPs, né, das parcerias público-privadas, que são as contratações de grande porte firmados pela administração pública, né, em módulo de concessão. Então, só que veja, essa MPI, como é que funciona?
eu, Alessandra, tenho esse projeto. Apresento para a administração esse projeto, ela analisa. Ah, legal esse seu projeto. Publique-se. Publica e todos participam. Então, é como se ela estivesse fazendo um objeto específico para uma licitação. Okay? Então, eu acho que você trazer essas figuras para dentro do convênio, você está contratualizando o convênio, no meu modo de ver. Então, precisa ter um pouco de ponderação, de razoabilidade na aplicação disso. Eu acho que isso vai ser um grande desafio para a administração. Eu não sou contra o chamamento. Eu quero deixar claro que eu não sou contra o chamamento, ao contrário. Eu acho que o chamamento, para quem está do lado da administração, porque, veja, hoje eu estou lá na Escola de Contas, mas eu também trabalhei do lado da administração e de organização social também. Então, veja, é muito bacana você saber que chão você pisa. Né? Isso é bacana. E é muito bom, inclusive, para o controle do cidadão e controle do próprio tribunal. Né? Então, acho que isso é bacana, eu sou a favor do chamamento. Mas a favor do chamamento, qual o chamamento? Aquele que, olha, eu tenho aqui meu programa de trabalho, meu projeto da administração, as linhas mestras são essa, participe quem acha que tem competência e traga o seu plano de trabalho para eu analisar. Afinal de contas, eu tenho uma comissão de seleção. Esta comissão está prevista no novo marco regulatório. Essa comissão tem que ter essa função, ainda que ela analise de uma forma objetiva. Ela que crie os critérios objetivos para analisar aquilo. Né, aquele plano de trabalho. Então, eu sou a favor desta forma de condução da administração. Eu, com todo o respeito, né, enfim, ao legislador, né, eminentemente, mas eu acho que esse negócio de você usar o meu projeto para colocar no público e todo mundo participa e depois se seleciona pelo preço, eu sou um pouco assim, refratária. Eu quero dizer que eu não sou resistente à mudança de conduta, não. Eu sou também, além, né, de trabalhar com a administração, de ser especialista pela FEA em negócios governamentais, eu também sou auditora interna de processo ISO 9000. Né? Então, dentro desse processo, a gente aprende muito que quanto mais padronizado, melhor, mas padronizado com identidade própria e não copiado do outro. Então, nesse sentido, eu não tenho resistência, e nem posso ter, né? Dentro de processo de qualidade, totalmente ser avesso à mudança de conduta não funciona. Então, essa é a observação que eu quero trazer ao chamamento público. Conversando aqui com uma outra colega aqui, né, a doutora Ângela aqui, que também, né, muito feliz da sua presença, ela trabalha bastante com o SICONV, ela trabalha bastante com esses repasses e os convênios feitos com o governo federal. Ela estava me dizendo, por exemplo, que essa exigência de 3 anos eu desconhecia, né, não tenho essa vivência prática, muito a realidade do governo federal, já existia. Né? Então, tudo bem. Agora, 5 anos, pelo menos, de CNPJ, nossa, é de enforcar né? Então, essas coisas que eu acho que precisam ser ponderadas na hora de se utilizar efetivamente esse novo marco regulatório. Até porque eu quero chamar a atenção de uma coisa. Quem edita uma lei de norma geral, de caráter geral, não é para usar preferencialmente, é obrigatório. Eu digo isso porque, se a gente for transpor isso para a realidade das contratações públicas, quando se criou o instrumento do pregão pela Lei 10.520 de 2002, se existia dentro da administração a seguinte ideia: vai por essa lei aqui. Vai, né? Então, fazia uma unidunité. Qual lei eu uso? Veja bem, se você está dentro de um serviço de natureza ou bem de natureza comum, e o pregão foi feito para isso, é uma norma geral, é obrigatório. Você só vai usar outra modalidade, concorrência pública, tomada de preço ou convite, que
que está lá na Lei 8666, que também é norma geral, se não encaixar no pregão, porque não é serviço e nem bem comum. Senão não tem razão de ser. Você não faz uma lei para ela não ser usada. Ok? Essa é a ideia partilhada, inclusive, com quem desenvolveu, a autora desse trabalho, a doutora Vera Scarpinella Vera Monteiro. Ela tem, inclusive, um livro dela sobre o pregão, porque foi tese de mestrado dela junto à Universidade Católica, Pontifícia Universidade Católica. Então, veja, e eu concordo. Não só concordo, como agora também, concordando ou não concordando, os tribunais já têm decidido nesse sentido. Então, é isso. Eu acho que esta lei, esse novo marco regulatório, ele vai entrar com essa conotação. Ele não abrange, importante, as organizações sociais, que têm lei própria e regime próprio para o contrato de gestão a que elas estão vinculadas. Ok? Absolutamente próprio. Tanto é verdade que o município de São Paulo tem a legislação de contrato de gestão, não pode usar o de nível federal, ok? De âmbito federal. Agora, a OCIP, que são também, firmam termos de parceria com a administração pública, em algumas medidas elas podem vir a serem absorvidas pelo novo marco regulatório. Mas é importante anotar que o novo marco regulatório não revogou a lei da OCIP. Em tese, ela vige. Ok? Em tese, ela tem plena aplicabilidade e vigência. Ok? Então, quero chamar a atenção apenas para aquelas transferências voluntárias, né? Os termos de parceria com ou não transferência de recursos, né? Tanto faz. Mas essas transferências voluntárias que não se enquadram em IOS, pela natureza jurídica do objeto, não se enquadram em OCIP, né? E que se enquadraria na 116, na minha observação, obrigatoriamente tem que passar pela OSC, primeiro, ok? Desculpa, pelo novo marco regulatório, ok? Tá bom. Então, a única coisa que eu acho que vai ter que ter uma ponderação muito grande aí é com relação a esse tempo de experiência que essa organização tem que ter. Isso, por exemplo, a área de educação está absolutamente preocupada. Porque, veja, ela tem as creches conveniadas, muitas creches recém-criadas, que são de excelência, algumas, inclusive, como modelo padrão para outras e de entidades que já existem há muito tempo. Claro que, veja, não estou aqui igualando, ok? Eu não posso tirar o mérito daquelas que existem há muito tempo e que também gozam de plena excelência, ok? Não é nada pessoal aqui, hein, pessoal, por favor. A capacidade técnico-operacional também acho que vai ter que ter uma ponderação muito grande aí. Comissões e gestor responsável. Gente, sem susto. Acho que aqui a única novidade que se tem é a comissão. Porque a comissão, você tem uma comissão de seleção lá no chamamento público. Já disse, eu sou a favor do chamamento público. Acho que ele só tem que ver com as suas reservas, ok? E você tem uma comissão foi boa. Uma comissão de avaliação e monitoramento lá na execução. Por quê? Porque esta lei segue a mesma linguagem da OS e da OCIP. Qual é? A meta controlada. A meta sempre aferida. Quem vai aferir isso é essa comissão. Okay? E isso é um ganho muito positivo. Eu acho que trouxe um benefício muito grande, né, assim, para a administração e para a sociedade, porque, afinal de contas, somos nós que usamos, né? Então, veja, essas comissões... e quando eu digo que não é nenhuma novidade, porque, veja, se o gestor responsável, que é aquele que assina, achar que porque ele assinava ou não assinava, ele não ia ser responsável, então o Tribunal de Contas chama, o Ministério Público chama, as ações de improbidade correm no nome dele, então nada mudou. Agora, o bacana é que deixou claro, né? Então, se alguém achava que era gestor e não precisava ter responsabilidade, está com a responsabilidade escrita lá. Não é nenhuma novidade, tá bom? Conselho Fiscal. As entidades convenientes agora deverão passar a ter esse Conselho Fiscal. Quem tem, ótimo. Quem não tem, vai ter que ter. Eu tenho um pouco de... Eu não sei se a palavra certa é dó,
mas muitas vezes eu me sensibilizo com organizações muitas vezes novas e organizações pequenas, muitas vezes, que têm excelência no trabalho, mas às vezes não compreende todos esses mecanismos e toda essa gama, essa complexidade, né? Existe uma preocupação no município de São Paulo, principalmente quando você firma esse conselho fiscal e que algumas organizações sociais precisam contratar. Então, custa mais para ela, e um custo que ela não pode transpor dentro do convênio. Então, vai ter que começar a achar um parceiro, que queira assumir a causa, e poder auxiliar aí nesse conselho fiscal. Talvez a nossa colega lá pode ajudar depois fazendo indicação de contadores, a organização que tiver, a associação que possa ter. Veja, esse conselho fiscal, por isso que eu digo, o direito é fantástico, se faz a interpretação da melhor forma, com justeza, digamos assim. Ele tem que existir. Isso tem que existir, está na lei. Mas, se você não tem transferência de recursos, não há razão para que ele exista. Cada qual andando com as suas próprias pernas, não há razão. E provavelmente seja nessa linha, você vê que todo mundo está seguindo o mesmo linguajar. Tem muitas questões aqui, quando você não tem envolvimento, mesmo chamamento público, você me fez lembrar, quando você não tem envolvimento de recursos, de repasse de recursos, eles nem têm, e é colaborativo eminentemente da administração, sem sair um centavo da administração, que talvez vai ser a solução com relação à proposta de manifestação de interesse, vai ser nesse sentido. Cada associação tentar, dentro do possível, arcar com tudo sozinho, buscar patrocínio de uma outra forma, talvez seja até um pouco forçado para isso. A gente tem ouvido bastante, veja, o que eu tenho ouvido é o seguinte: mas se parceria público-privada busca parceria no privado, por que a organização social não pode buscar também na parceria privada? E provavelmente, até porque todas as entidades privadas, a maioria delas, tem interesse em desenvolver aquela participação, como é que chama? Específico de atividade social. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Agradeço, é isso mesmo. Foi bem lembrado, que acho que, se bobear, que acho que eu ia lembrar depois lá na prestação de contas. Bom, mas vamos lá. O regulamento de compras próprio também é uma obrigatoriedade, e é a mesma coisa, pessoal. Isso daqui quando tiver envolvido o repasse de recursos, ok? A lei, eu não estou conseguindo me lembrar, e eu vou pedir até desculpas, mas acho que os colegas que conhecem a lei, se eu não me engano, ele fala que é para seguir a lei de licitações. Efetivamente, porque eu me lembro que diz que é para seguir, inclusive, o pregão, para serviço comum, é isso? Então minha memória está boa. Para lá. Exatamente, exatamente, tanto é que ele fala, e assusta um pouco, Eu fiz essa anotação, ele fala que segue o princípio da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação, instrumento convocatório, julgamento objetivo e que lhes são correlatos. É só abrir o artigo 3º da Lei 8666 de 93 e ver que são exatamente os artigos que estão lá. Então, é exatamente isso. Prestação de contas, sistema online, a lei ela começa a trazer um pouco essa nova conotação para os entes da federação. Vocês querem sinceridade? Não vai sair. Desculpa, eu não sei se eu estou sendo muito, mas eu acho que superar ou suplantar o próprio Siconv, quem mexe com ele, está passando por reformulação, é complicadíssimo, é uma ferramenta bastante, não é difícil de usar, mas ela é complexa demais, Agora, veja, você criar uma ferramenta dessa, vai transferir o quê? Para a Prodan fazer isso? Para a Prodesp, no estado de São Paulo, fazer isso,
para as PRODANs de cada município. Eu não sei, eu acho que é uma coisa muito complexa. E transferir isso para uma BEC, por exemplo, ou para um Compras, né, nem faz sentido, porque já é para outra finalidade, né? E veja, o Siconv, você faz o convênio tudo, não é que eu sou contra. Aliás, eu sou altamente a favor de sistema eletrônico, né? Mas para algumas coisas não dá muito para você fazer, é uma coisa fica truncado, né? Você precisa de um sistema muito fora custo, né? Para você criar isso. Dá muito. Já é difícil. Você imagina. Você vai fazer de Parapeba, do não sei o que. Talvez só se for para o consórcio. Eu acho que. Mas enfim. O site delas é precário. Como é que vai montar uma plataforma? Não tem cabimento de montar. Mas eu acho assim, eu como toda favorável, né? Eu sou capacitadora de pregão e eu sou muito a favor do pregão eletrônico, né? Eu sou a favor dessas maquininhas. Eu me divirto um pouco com elas. Eu só não gosto quando elas não funcionam do jeito que eu quero que funcione. Aí que é o duro, né? Mas, enfim, eu acho assim, que é louvável constar isso na lei. Né? Quem sabe um dia. Né? Não tem uma previsão, eu acho bem bacana, mas eu acho que é um pouco para frente. A análise de prestação de contas pela administração com estabelecimento de prazo, isso foi assim a melhor coisa que aconteceu no mundo. Por isso que eu digo, essa lei ela tem defeitos, mas eu não gosto de ver defeito. Eu acho que deveria ser analisado com um pouquinho de parcimônia, um pouquinho de, né, bons olhos. Mas isso é formidável, gente. Quem é de administração? Não digo administração, mas de organização social, eu fico tentando imaginar a agonia que é ficar esperando ser aprovada uma conta. Até porque, se ela não é aprovada, não é paga. É um horror isso. Isso quando não pede documento, aí pede documento, aí pede documento, aí pede documento, aí pede documento, e assim vai. Né? Da primeira parcela vai ser da segunda, porque o parceiro, veja bem, ele não vai interferir. E o parceiro ele não vai parar o serviço, porque ele sabe que o serviço é essencial. Né? Então, você trazer essa responsabilidade, olha, meus colegas, né, de trabalho da administração pública devem estar bravos, porque nesse ponto eles vão ter que observar, acho que é 90 dias, se eu não me engano são 90 dias, né? Achei ótimo, que observem mesmo, né? Eu acho que é fundamental isso, é um respeito com o terceiro, né, o parceiro. Já? Aí, viu? Tá vendo? Mas é muito bom, isso é fundamental que tenha. Tá tudo bem. Veja bem. Na portaria para pode até prorrogar, mas veja bem, eu vi mas aí não é no Tribunal de Contas do município, foi no Tribunal de Contas do Estado, que ele faz essa observação e está chamando a administração o porquê que ela está descumprindo, mas aí é porque tem repasse federal. Então, de certo, não segue, eu não lembro qual que é o instrumento, né? Mas eles... Exato. Exatamente, Aí é o gestor. Exatamente. Então, o que eu acho agora, se você até pode passar, pedir prorrogação, o que for, né? Mas a hora que sair isso do normal, aí como é que se diz? O desenvolvimento, né, a atribuição de função, de má função pública, né, e aí você pode acabar vindo a responder por várias outras consequências, né. Então, eu acho que vai se alinhar, a tendência é que se alinhe nesse sentido, não vejo por que não, mas é muito bom você colocar prazo, né, você sabe até onde você está indo. A entidade já está recebendo tantas obrigações, tantos fatos novos, né, não custa nada esse aqui também. As regras simplificadas para prestação de contas, principalmente quando os recursos forem abaixo, né, desse limite. Eu agora não me lembro se eu tirei do decreto municipal ou se da lei federal, mas essas regras simplificadas, eu não vi nenhuma novidade. Sinceramente, é o que a gente está acostumado a ver em prestação de contas, cara crachá.
né? Não vi grandes novidades, não. É como se fossem coisas altamente burocráticas, né? Não vi muita novidade, mas quis compartilhar com os colegas. Dirigente da convenente, né? Tem que ter um dirigente só para cada convênio. E isso para a administração foi ótimo, porque agora eu tenho que me filiar. Vocês viram que vira e mexe, eu fico num lado, eu fico do outro, né? É duro quando você conhece os dois lados, né? Mas a administração sofre, viu? Quando é um dirigente, depois ela vai falar, não é mais aquele, é o outro, principalmente quando não dá cara a crachá, porque resolve modificar o plano de execução no meio do caminho, da etapa no meio do caminho, aí vai procurar, a pessoa não está mais lá, é o outro, e aí fica uma confusão, não é fácil, né? Então, é pelo menos um dirigente, pelo menos um. Se bem que eu pus um único, desculpem, é pelo menos um, pode ser mais do que um. O que me chama a atenção e me preocupa um pouco também é possível você colocar todas as despesas indiretas. Eu quero chamar, por exemplo, a atenção às verbas rescisórias. Essas verbas rescisórias também são contabilizadas, porque fazem parte, né, do pessoal que trabalha daquele convênio, e a entidade ela tem que ter essa preocupação, porque essa verba rescisória, muitas vezes, ela é avocada depois que acabou o convênio, e geralmente, né, essa é a praxe, né? Isso me preocupa muito quando eu soube há poucos dias que, eu não me lembro, a administração ela tem visto o fundo dessa reserva da sociedade, né, grande, e exigindo com que ela use como contrapartida dentro do convênio, né? Isso me preocupa, né? Porque se ela começar a diminuir demais essa reserva, ela vai chegar num colapso a ponto de qualquer rescisão, ela não tem mais o vínculo com a administração, nem pode pedir mais, porque o convênio e o objeto já se extinguiram, ok? E aí ela vai ter que tirar do bolso, Isso eu realmente me preocupo muito. Eu acho que tem que se buscar aí um caminho transverso, né? Se a administração está obrigando, é ir reclamar direito de uma outra forma, né? Porque senão esse pepino vai sobrar na sua mão. Veja, quando você vira e fala, mas eu concordo com a administração quando ela fala assim, mas nem sempre dá rescisão. Tá, mas como é que eu não tenho bola de cristal? Como é que eu vou saber se vai dar rescisão ou não vai dar rescisão? Esse fundo de reserva é uma precaução da sociedade, né, da entidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar, eu acho que tem que ser respeitado, né? Eu tenho uma preocupação, eu não sei se eu ouvi é fato, é verídico, eu quero acreditar que não, né? Bom, mas eu estou acompanhando, estou acabando, né? Meta de desempenho, a gente já falou bastante, ela vai ter uma revisão constante, isso é bem bacana, dessa comissão de avaliação e monitoramento, e a documentação legal, não teve nenhumas grandes modificações aqui. Bom, eu quero agradecer a todos, agradecer a paciência, agradecer imensamente as participações, muito obrigado pela paciência de todos. Bom, eu diria, minha querida presidente, que você me traz à comissão um desafio nada fácil. E eu vou dizer por que nada fácil. Muito difícil a gente dizer o Tribunal de Contas e a sua correlação à Lei 13.019 de 2014, quando ela ainda não vige, né? A lei foi editada em 2014, mas ainda aguarda a vacatio legis para entrar em vigência, provavelmente em janeiro, fevereiro de 2016. Então, fica muito difícil, e eu confesso que para mim é um desafio maior ainda, né? Porque é dizer em tese, né? Então, nunca vou conseguir imaginar como é que o tribunal encararia ou entenderia uma situação dessa, né, de análise dessas contas
decorrentes desses convênios, né, dessas parcerias, tanto o termo de fomento quanto o termo de colaboração, que são os dois instrumentos de parceria que esse novo marco regulatório prevê. Então, eu vou pedir licença a todos para dividir essa apresentação em 3 partes. Né? Eu não quero deixar nada em tese e trazer um pouquinho do concreto, que eu acho que é importante para nós, até para uma compreensão em todos os seus aspectos. Numa primeira parte, eu vou estar falando sobre o Tribunal de Contas, né, especificamente o Tribunal de Contas do município de São Paulo, como que ele funciona, de que forma que ele se operacionaliza do ponto de vista processual e recebimento de representações, que seria exatamente a forma postulada, ou que seria, né, por nós postulados com relação a alguma questão específica do convênio, né? Na sequência, eu vou abordar sobre o convênio, os requisitos principais. Que pode acontecer, ela já viu, né? Então, ela vai poder nos auxiliar. Eu, muitas vezes, ligo para ela, Alessandra, socorro, né? Tá vendo? Ela já viu de tudo, né? Não tem, até hoje, não tem mais novidade para ela. Então, agradeço a presença de todos. Vou passar a palavra para a doutora Alessandra. Aproveitem, explorem bastante, né? Ela vai fazer a palestra, depois eu vou pedir autorização para colocar no site da UAB o PowerPoint, que assim vocês podem ter acesso. E, ao final da fala dela, nós vamos abrir para perguntas. Obrigado. Doutora Alessandra, o auditório é seu. Eu acho que tudo aquilo que exige um desafio muito grande para a gente fazer compreensão e a leitura, né, de coisas tão boas que podem ser partilhadas com o poder público, né, em atendimento a quem? À sociedade, né, ao interesse nosso enquanto sociedade, é o que me gratifica, me traz uma grandeza interior muito maior e de desafio, né, de não largar nunca. E, de outro lado, eu sou uma amante há muitos anos do Tribunal de Contas, não só por estar lá, mas de qualquer Tribunal de Contas. Eu acho que é um organismo criado, né, tem o viés constitucional na sua origem aqui no ordenamento, né, no Estado brasileiro, e que merece um respeito, uma atenção muito grande, às vezes incompreendida, mas que merece, né, uma instituição com peso e um valor muito grande, né, com relação até na sua tratativa da fiscalização dos gastos públicos, né. E, no final das contas, embora o Tribunal de Contas seja, entre aspas, o auditor da prefeitura, você vai falar, mas eu sou entidade, eu não tenho nada com isso. Acaba tendo, sim, né? Porque existe todo um processo administrativo, uma tramitação, isso tem requisitos, tem forma. Alessandra é a nossa palestrante de hoje, né? Doutora Alessandra Mara Cornazani Salles, especialista no assunto, não só na questão acadêmica. Ela, inclusive, ela dá aula no Tribunal de Contas, na escola do Tribunal de Contas do município de São Paulo. É uma das pessoas que eu conheço assim mais abalizadas no assunto, que não só academicamente ela estuda e trata o assunto, mas ela é advogada militante nessa área de atuação dentro do Tribunal de Contas, seja do Estado ou do município. Então, ela vai ter condição, eu acho que o grande valor da nossa palestrante hoje é que ela vai trazer para vocês o viés acadêmico, né, do conhecimento que a gente precisa, aliado à prática. Porque principalmente, hoje nós devemos ter aqui não só colegas, né, advogados presentes, mas também devemos ter representantes de entidades do terceiro setor. Para os colegas da advocacia, isso é mais claro. A gente sabe que, infelizmente, nem sempre a prática corresponde à lei. O que para o leigo que eu digo no sentido de não advogado, né, é mais difícil de entender, né? Você fala assim, poxa, mas está na lei. Pois é, está na lei, é duro explicar isso para o cliente. Está na lei, mas não é bem assim que
a banda toca, né? Então, ela tem vai poder trazer para a gente essa conjunção da prática com a teoria, o que funciona e o que não funciona. O que você imagina? Pais dele, e qual é a forma, onde são os gargalos que o tribunal costumeiramente encontra. Eu já quero adiantar que, reservada as particularidades do Tribunal de Contas do município, que a gente tem visto que todos seguem exatamente na mesma linha, e não deveria deixar de não seguir. Por quê? Porque o tribunal ele faz a fiscalização exatamente dentro das auditorias feitas, que são a constatação, fato, norma, né? Então, é nesse sentido que a fiscalização, o controle feito do tribunal, ele caminha. Então, por isso que muitas vezes quando a gente olha, né, o mundo, o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas do Estado, do município, eles muitas vezes falam a mesma linguagem, né? Ainda bem, né? Bom, vamos lá. E na sequência, aí eu vou me permitir falar em tese, né? Vou pedir licença aos colegas para falar em tese dos aspectos principais que o novo marco regulatório traz, mas que a gente vai conseguir fazer esse ponto, esse link, né? Essa associação, talvez num entendimento como o tribunal poderia se portar frente à matéria. Veja, como poderia, não é minha pretensão nenhuma esgotar e nem abrir, enfim, né, uma decisão, um poder de decisão eminentemente do próprio tribunal. Ok? Bom, então vamos lá. Para abordar sobre o Tribunal de Contas, o que eu gostaria de dizer? Enfatizar, em primeiro lugar, que o Estado brasileiro ele é munido de 34 unidades distintas de tribunais de contas. São 34 entes, né, órgãos, Tribunal de Contas. É importante isso porque não é incomum o Tribunal de Contas do município como do Estado receber representação que é Eu sou Vivian de Almeida Gregory Torres, presidente da Comissão de Propostas de Parcerias e Convênios Públicos. Hoje, dentro da nossa linha de estudos e de trabalhos com relação... Tem um ghost aqui. Com relação à Lei 13.019, nós... No início do ano, resolvemos partilhar a lei em vários assuntos, dentro daqueles pontos que nós entendíamos que eram os principais, no sentido de nevrálgicos, né, difíceis. E hoje o tema é bem emocionante, no sentido que Tribunal de Contas, seja do município ou do Estado, nós já tivemos a oportunidade de discutir com alguém o assunto no viés do Tribunal de Contas do Estado, porque cada um trata de uma forma... a linha mestra, o eixo é o mesmo, mas existem um tratamento de cada um dos órgãos com alguns vieses diferentes de um para o outro. Então, hoje nós vamos estar tratando as questões do Tribunal de Contas do município de São Paulo, com relação às prestações de contas, aos fechamentos, como o processo, a execução do contrato de convênio, quando é encaminhado para o Tribunal de Contas, ele é tratado.